Eu liguei aqui a gravação do vídeo da nossa defesa, né, da banca, do Diego. Então, agradeço, né, a presença do professor Johnny, que é o membro externo, e a presença do professor Wesley, que é o membro interno ao Profmat, né, está praticamente estreando as atividades no Profmat, o Wesley. Então, eu vou passar a palavra para o Diego para a defesa, né, do seu trabalho. Então, Diego, fique à vontade. Nós combinamos de 20 a 30 minutos. Vamos tentar manter aí nessa faixa, né? Passar um pouquinho, não vai ter problema. Então, a palavra é sua, Diego. Tá, Pode ok, começar. obrigado. Então, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a presença aí dos seletos professores, né, que compõem a banca, né, o professor Rogério, o professor Wesley e o professor Jones, né, e agradecer também a quem esteja assistindo aí de fora, tá ok? Então, eu sou Diego Dema, né, então hoje eu vou apresentar aqui a defesa da minha dissertação, que tem como título aqui Garimpando o Número de Ouro em Minas Triangulares. Tá? O meu orientador é o professor doutor Rogério. Então, o roteiro aqui da apresentação é o seguinte, uma introdução, tá certo? Falar um pouco da razão áurea, vou enunciar os 5 casos, né, expostos no trabalho, tá ok? Vou demonstrar um deles, vou falar um pouco das propostas de plano de aula, tá? Vou construir uma figura geométrica no GeoGebra, né, relativa a um dos casos. Vai ter uma conclusão e as referências. Então, aqui, como introdução, né, a ideia era o seguinte, mostrar casos não famosos, né, de razão áurea na geometria. Né? Como a gente sabe, tem diversos casos famosos ali, como o pentagrama, o triângulo áureo, o retângulo áureo, espiral de ouro e por aí vai, né? Então, eu usei como base o artigo, né, de OAI de junho de 2016, que ele expõe ali uns casos de razão áurea em triângulos equiláteros e triângulos isósceles retângulos, tá? Então, ele demonstra ali de maneira mais sucinta, tá? Um dos casos ele demonstra por geometria analítica, ele só comenta e não demonstra, e o resto por geometria plana, tá? E ele usa casos particulares, né? Então, eu procurei o quê? Demonstrar tudo por geometria plana e também demonstrar de maneira detalhada, né? E também usando variável, né? Para ficar como casos genéricos, tá? Então, como motivação, eu procurei o quê? Tipo, promover o resgate, né, do ensino de alguns conceitos à sala de aula, né? Como razão áurea, potência de pontos, né? E construção geométrica com régua e compasso, né? Que às vezes acaba sendo esquecido aí nos bancos escolares, né? Por exemplo, Diego, no meu caso. Pois só não. interrompendo. Desculpa, só interrompendo. Você está passando os slides? Porque se estiver passando, aqui não está aparecendo para a gente, pelo menos para Ah, mim. não. No momento eu ainda estou na introdução. Não está passando slide não, né? Ah, tudo bem então. Pode Mas o continuar. senhor está vendo o slide da introdução? Só do título. Sim, sim. Não, é que são pontos para poder chamar a atenção. Eu estou falando mesmo. Tudo bem então, tá certo. Aí, e eu, particularmente, né, comigo, eu não vi essas matérias de maneira que eu considere razoável, né, tanto no meu ensino fundamental quanto médio. Né? Então, o capítulo inicial ali eu falo um pouco de conceitos preliminares, né, que embasam ali a demonstração, tá? E comento também de alguns conceitos que devem ser revistos. Tá? Então, como falei, demonstração vai ser por geometria plana, tá?
Tem um capítulo que fala de planos de aula e um sobre apêndice com construção, com régua e compasso. Régua e compasso. Então, agora eu vou falar um pouco da razão áurea, né? O que vem a ser a razão áurea, o número de ouro? Então, ela é uma constante real, né, e racional. Ela é representada pela letra grega φ, né? Então, o que surge o que é? Ao dividirmos um segmento, tá? De modo que o todo esteja para o maior, assim como o maior está para o menor, tá? Então, neste caso aqui, o segmento AB é o todo, certo? Dividido por AC, que é o maior, ele tem que ser igual ao maior, que é o AC, certo? Dividido pelo CB, que é o menor. Isso é igual ao quê? A raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é a razão áurea representada pela letra grega φ. Tá? Agora eu vou passar para enunciar os 5 casos. Né? O primeiro caso é o seguinte: considere um triângulo equilátero, né? ABC, tá? Com lados AC e BC dividido em 5 partes iguais, pelos pontos EK e FK, com K igual a 1, 2, 3 e 4, certo? Então, a EK vai ser igual a AFK, que é igual a K sobre 5 vezes BC. Tá? Então, se a Diego, circunferência... Diego, Pois não. é, parece que para mim e para o Wesley, o slide está lá no título ainda. Tá no título? Para mim É, também. Aqui Ué, também. tenta compartilhar de novo. calma aí. Ah, agora sim, né? Sim, agora sim. Agora estão vendo? Estou. Sim. É. Apareceu esse daqui para os senhores? Tá aparecendo o PowerPoint, né, com o enunciado aí do primeiro caso. Não tinha aparecido esse roteiro, nem introdução. Não, é a primeira vez que sai do título. Eita. Por isso que eu te falei aquela hora, né, que Ah, mas estranho. Eu estava vendo aqui o negócio compartilhado, mas não estava funcionando. mas pode Então, retomar daqui onde nós estamos, não tem problema não. pode retomar. Então tá, vou dar uma É, passada rápida aqui só para os senhores dar uma olhada. Aqui a razão áurea, como eu expliquei, né? acho que travou de novo. Tá no primeiro caso ainda. Ué. Ah, tá, enunciando o primeiro caso, certo. Isso. Então, eu vou retomar dele, então, tá? Então, aqui, o primeiro caso, certo? Então, considere um triângulo equilátero ABC com lados AC e BC dividido em 5 partes iguais, pelos pontos EK e FK, com K igual a 1, 2, 3 e 4. Então, a EK é igual a AFK, que é igual a K sobre 5 vezes BC. Se a circunferência AE4, F4 intersecta BC em G e H, conforme a figura que eu vou mostrar, então G divide HB na razão áurea. Então, essa daqui é a próxima figura, tá? Essa aqui é a figura. Então, aqui Vou no passar. caso, o G divide o HB na razão áurea, tá? Tem que ainda não passou a figura. A figura não está aparecendo? Para mim não. Ah, Agora tá. deixa eu ver se eu mudo aqui alguma coisa que não está legal, não. Como é que não está aparecendo esse negócio? Deixa eu ver aqui. No dia do teste deu certo, né? É, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo agora? Sim. Tá. Então, essa daqui é a figura, né? Então, nesse caso aqui, o G
ele vai dividir o segmento HB na razão áurea. Tá ok? Então, o segundo caso é o seguinte, seja E o ponto no lado AC de um triângulo equilátero ABC, em que AE é 1/4 de AC, tá? A perpendicular de E para o lado AB intersecta a perpendicular de BC, que parte de C em F, tá? Aqui, ó, conforme mostra a figura. E a Tá no circunferência primeiro de caso centro ainda. B e raio BC em G e H, tá? Aqui, ó, em G e H, entendeu? Tá na Então, figura do primeiro caso ainda. meu Deus, o que está Será que acontecendo aqui? você está compartilhando o PowerPoint ou a tela do seu computador? Estou compartilhando o PowerPoint. Deixa eu Tenta tentar. compartilhar então a tela, em vez de ser o PowerPoint. Ah, o senhor está vendo agora o segundo caso? Muda o slide, só para ver se vai mudar agora. Mudou? Não, mudou Não não. mudou? Tá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Tá. Tô chutando uma solução, né? Não sei se vai resolver. Tá, vou compartilhar essa tela 1 aqui. Vai Agora o senhor mudando os consegue slides ver? aí, só pra gente ver. Ah, agora sim tá mudando. Beleza, agora sim, perfeito. Nossa, difícil. Hum. Tá aparecendo? Professor? Alô? Oi, tá aparecendo sim. Pode, se você quiser, você pode começar nesse segundo caso aí, sem problemas. Então tá, retomando aqui o segundo caso, né? Então, seja tá? O ponto no lado AC de um triângulo equilátero ABC, em que AE é igual a 1/4 de AC, a perpendicular de E para o lado AB intersecta, tá? A perpendicular BC, que parte de C em F, aqui, ó, certo? E a circunferência com centro em B e raio BC em G e em H. Então, aqui a circunferência, tá? Em G e em H. Então, o que? Desta forma, G divide EF na razão áurea e E divide HF na razão áurea. Então, aqui, ó, o G, ele vai dividir o EF na razão áurea, tá certo? E o E divide o HF na razão áurea. Então, agora vamos para o terceiro caso. Aqui no terceiro caso, a figura a seguir, ela mostra um triângulo retângulo isósceles, né? Com lados AC e BC iguais, dividido em 5 partes, né? Iguais. É K e FK, com K igual a 1, 2, 3 e 4, em que a EK é igual a FK, que é igual a K sobre 5 vezes AB, tá? A circunferência A3F3 intersecta BC em H e G. Assim, G divide BC na razão áurea. Então, aqui mostrando a figura, tá? Então, aqui o G, ele divide o BC na razão áurea. Então, partindo do quarto caso. Então, partindo do caso anterior, estendendo o segmento E1, F1, ele intersecta as circunferências AE3F3 e ABC em G' e H', respectivamente. Então, aqui, ó, conforme a figura,
estendendo esse segmento, ele vai intersectar em G', H', tá? Assim, encontramos que F1 divide um G' na razão áurea, sendo verdade também que G' divide F1 H' na razão áurea. Então, tá aqui, ó, que F1 divide E1 G', certo? Na razão áurea, e G' divide F1 H' na razão áurea, tá? Então, agora, partindo para o quinto caso, entendeu? A figura a seguir, ela mostra o que é um triângulo retângulo isósceles, tá? Com ângulo de 90 graus em C. E os lados AC e BC iguais, divididos na terça parte, em E e em F, respectivamente, tá? Aqui, ó, 90 graus em C, E e F, tá? Dividido na terça parte, os lados AC e AB. Aqui o segmento EF, ele está estendido, intersecta o quadrante de circunferência B em G e é perpendicular ao segmento BH em H. Assim, G divide FH na razão áurea. Então tá aqui, ó, estendendo, tá? Ele é perpendicular a esse segmento aqui, tá certo? E G divide FH na razão áurea. Então, agora eu vou demonstrar aqui um dos casos, tá? Então, eu escolhi aqui o primeiro caso para demonstrar, que eu vou enunciá-lo novamente e a partir daí eu vou explicar. Então, considerando um triângulo equilátero ABC com lados AC e AB divididos em 5 partes iguais pelos pontos EK e FK, com K igual a 1, 2, 3 e 4. Então, AEK é igual a FK, que é igual a K sobre 5 vezes BC. Se a circunferência AE4 F4 intersecta BC em G e H, então G divide HB na razão áurea, tá? Então, a gente quer mostrar que o quê? Que G divide HB na razão áurea. Então, vamos partir aqui para a demonstração. Então, queremos mostrar que o quê? Que HB sobre HG é igual a HG sobre GB, que é igual a φ, né? Conforme aquela relação que eu mostrei da razão áurea, tá? Então, para isso, suponha, né, que ABC tenha lados de medida x. Então, vamos colocar x aqui como essa variável para poder o quê? Ficar mais fácil ali a demonstração, né? Então, note que pelo teorema de Tales, E4F4 é o que é paralelo a BC, pois AB sobre a F4 é igual a AC sobre a E4. Entendeu? Esse sobre esse é igual a esse todo aqui sobre esse aqui. Tá? Então, a gente vai chegar que eles são igual a AC sobre AC vezes 4/5, que é igual a 5/4. Tá? Então, agora a gente constrói o quê? As mediatrizes do segmento AF4 e do segmento E4F4, que é igual ao do segmento BC, né? Então, perceba que pelo teorema do circuncentro, as mediatrizes de AF4 e E4F4 se intersectam no ponto O, centro da circunferência AE4F4, tá? E essa mediatriz, e a mediatriz de BC, ela contém os pontos O' e M, pontos médios dos segmentos E4, F4 e BC, respectivamente. Então, aqui mostrando na figura, tá? Então, E4, F4 é paralelo a BC, né? Pelo teorema de Tales, tá? Essa mediatriz aqui, ela é igual tanto para BC quanto para E4, F4, e a mediatriz de AF4 é essa daqui. As duas intersectando dá o ponto O, que é o centro da circunferência AE4, F4. Tá ok? Então, voltando aqui,
a gente constrói ainda, né, o triângulo isósceles OGH, pois OG é igual a OH, né, o raio da circunferência. Mostrando aqui, OG é igual a OH, porque eles são raios dessa circunferência, tá? Então, nesse caso aqui, como a mediana e a altura do triângulo OGH relativa ao lado GH são iguais, OM é a altura do triângulo OGH. Assim, OM pertence ao quê? À mediatriz de BC, e GM vai ser igual a MH, tá? Então, GM vai ser igual a MH. Certo? Então, segue aqui que BM é igual que a MC, tá? BM é igual a MC e GM vai ser igual a MH. Então, BG vai ser igual que a CH, tá? Então, vou chamar isso aqui de Y, né, para poder facilitar. Então, daqui a gente tira aqui o quê? Que o HB vai ser igual a X, que é o todo, certo? Menos Y, tá? Então, tá aqui, ó, HB vai ser igual a X menos Y. Então, por potência de pontos, o que a gente tem? A gente tem o quê? Que esse BG vezes o BH vai ser igual ao que é o BF4 vezes o BA, tá? Aqui, ó. BG vezes HB é igual a BF4 vezes BA. Então, substituindo aqui os dados, a gente tem aqui o quê? X vezes X menos Y vai ser igual a X sobre 5 vezes X. Desenvolvendo, a gente chega aqui nessa equação do segundo grau, tá? Aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, a gente vai desenvolvendo e chega aqui o quê? Que Y é igual a X vezes 5 mais ou menos raiz de 5 sobre 10, tá? Então, aqui no caso, a gente tem que eliminar um deles, tá? Então, vou trabalhar aqui com 2y, tá? Porque eu sei que 2y tem que ser menor que x, tá? Porque como eu mostrei aqui, esse pedaço é y e esse pedaço é y, tá? Então, 2y tem que ser menor que x. Então, aqui, ó, 2y vai ser igual a 2x vezes 5 mais raiz de 5 sobre 10, que é aproximadamente 1,4x, que é maior que x. Então, a gente elimina ele. Então, fica que y é igual a quê? GB, que é igual a x vezes 5 menos raiz de 5, tudo isso sobre 10, tá? A gente chama essa equação aqui de 1. Então, substituindo os dados nessa equação aqui, HG igual a HB menos GB. Então, voltando aqui na figura, HG, tá? Vai ser igual ao quê? Ao HB menos GB, que é esse pedaço aqui. Então, a gente substitui e vai chegar que HG vai ser igual a quê? X menos 2y, tá? Chama essa equação de 2, substituo 1 em 2, tá? Que vai ser igual a HG igual a x menos y vezes x vezes 5 menos raiz de 5, tudo isso sobre 10, que a gente vai chegar que HG vai ser igual a x vezes raiz de 5 sobre 5. Tá? Ainda, como HB é igual a x menos y, que a gente já tinha achado essa relação, substituindo, a gente tem que HB vai ser igual a x vezes 5 mais raiz de 5 sobre 10. Tá? Então, agora resta fazer o quê? Aqui. HB sobre HG e HG sobre GB, né? Que eles têm que dar iguais, né? Para cair naquela relação lá da razão áurea, tá? Então, começando aqui por HB sobre HG, tá? A gente coloca um sobre o outro, vai desenvolvendo, a gente vai chegar que HB sobre HG vai ser igual ao que? 5 mais raiz de 5 sobre 2 raiz de 5. Então, racionalizando, tá? A gente chega que HB sobre HG vai ser igual a raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é igual a φ, tá? Então, partindo aqui para o próximo passo, que vai ser HG sobre GB, tá? A gente coloca aqui um sobre o outro, vai desenvolvendo, tá? E a gente vai chegar aqui a HG sobre GB vai ser igual a 2 raiz de 5 sobre 5 menos raiz de 5,
tá? Racionalizando, a gente chega, vai desenvolvendo e chega aqui HG sobre GB, vai ser raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é igual a φ. Então, portanto, HB sobre HG vai ser igual a HG sobre GB, que vai ser igual a φ, certo? Como queríamos demonstrar, tá? Então, tá demonstrado que o G divide HB na razão áurea. Então, o próximo passo aqui é falar sobre os planos de aula, tá? Então, foram propostos 2 planos de aula, né? Um com construção com régua e compasso e outro com construção no GeoGebra, tá certo? Então, os dois têm o mesmo objetivo, né? Que o que? Ensinar os alunos, tá? Os 5 casos, né, não corriqueiros de razão áurea, né, em triângulos, tá? Bem como a construção geométrica dessas figuras. Tá certo? O conteúdo também é o mesmo, então vai ser feita a revisão de conceitos, você fala sobre a razão áurea, a apresentação dos 5 casos, a demonstração de um dos 5 casos apresentados, tá? Vai ser falado sobre construção geométricas básicas, né? E sobre a construção de divisão de segmentos em partes iguais. Essas construções, elas servem o quê? Para o aluno conseguir construir a figura de cada caso, tá? Então, como procedimentos metodológicos, vai ser feita uma verificação, né, do como que está o conhecimento daquela turma, né, ou dos alunos que compõem aquela sala de aula. Então, baseado nisso, vai ser feita uma revisão, uma teoria, né, como eu falei, de razão áurea, pode ser de pontos e da construção geométrica, e uma prática, né. Então, como recursos didáticos, para a construção com régua e compasso é necessário régua e compasso, né, tanto para o aluno quanto o professor, mas que o do professor vai ser para ser usado em quadro, né, branco ou de giz, aí também é necessário o quadro, e para a construção, no GeoGebra, é necessário computador e projetor multimídia. Então, sendo o mais recomendado aqui ser feito, né, em um laboratório de informática, por exemplo, né. E a avaliação, né, vai ser feita da seguinte maneira: para os alunos ou os grupos que apresentarem, vai ser baseado na apresentação. E quem não tiver oportunidade, né, de apresentar, a avaliação vai ser feita mediante a entrega de um trabalho. Tá ok? Então, partindo agora aqui para a construção geométrica, né? Então, eu vou fazer a construção geométrica aqui do segundo caso, tá certo? Então, qual é a ideia aqui? Eu vou fazer a construção geométrica no GeoGebra, mas como se estivesse sendo feita com régua e compasso, né? Para mostrar que o método ele funciona, né? Porque o GeoGebra apresenta recursos que agilizam muito uma construção, né? Porque uma mediatriz já sai direto, uma reta perpendicular também, uma paralela, e por aí vai. Enfim. Então, eu vou mudar aqui a tela, né? Para poder mostrar o GeoGebra, tá? Então, vai ser dado uma reta suporte, tá ok? Que a partir dela, a gente vai construir a figura com os seguintes passos, tá? Esses passos aqui, que eu vou mostrar, eles infelizmente não vão aparecer junto com o GeoGebra, né? Mas, para quem tiver curiosidade de olhar, ele está no trabalho, lá no apêndice, né? Da parte ali da construção, tá? Mas eu vou ir falando cada passo a passo desse daqui, né? Para a gente acompanhar aí a construção. Tá ok? Os senhores estão conseguindo ver a página aqui do GeoGebra? Sim. Sim. Então, vamos lá.
Então, o primeiro passo aqui é marcar um ponto B e C na reta R. Então, tá aqui, ó, reta R e um ponto B e C na reta R, tá? O segundo passo é o quê? Traçar um arco de circunferência com centro em B e raio BC. Então, eu vou traçar aqui a circunferência, né? Que dá no mesmo. E fica até mais fácil aqui de fazer no GeoGebra, tá? Então, centro B, raio BC. E agora, eu vou traçar uma circunferência de centro em C e raio CB. Então, agora eu vou marcar o ponto A, a interseção dessas circunferências. Eu vou escolher essa parte aqui de cima para a figura ficar melhor, não de ponta cabeça. Eu vou marcar aqui esse ponto A. Então, o quinto passo aqui é traçar os segmentos A e B e AC. Eu estou olhando aqui para o lado que eu estou usando uma outra tela aqui para me auxiliar, né? Porque é uma TV aqui maior. Então, eu vou traçar aqui os segmentos, tá? AB e o AC. Certo. Agora, eu vou construir uma reta S perpendicular à reta R, tá? Então, para construir a reta perpendicular, a gente vai usar o método, né, da reta perpendicular, que foi falado lá no apêndice. Tá? Mas aí eu vou falando aqui como é que eu vou fazer. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vai pegar o ponto, né, que se quer passar a reta perpendicular, certo? E vai traçar uma circunferência, né, em centro neste ponto, de modo que essa circunferência intersecte a reta suporte, né, certo? Em dois pontos. Então, aqui já marcou o D, e eu vou marcar um outro ponto aqui, certo? Que é este. Opa, não ficou legal. Pronto. Então, a partir daqui, a gente vai traçar uma circunferência de centro em D e raio DE e de centro em E em raio ED. Tá? Então, a partir daqui, a gente vai marcar a interseção dessas circunferências, tá? E vai traçar a reta, certo? Perpendicular, que passa por C, tá? Então, o que justifica isso daqui é o quê? Que nada mais é do que um losango, né? Entendeu? Porque o FD vai ser igual a FE, por sua vez EG também é igual, e que é igual a DG, tá? E as diagonais, elas são perpendiculares, tá? E se cortam ao meio, tá ok? Então, vou chamar agora essa reta de S, né? Como está no passo a passo aqui. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou despoluir essa figura para poder ficar melhor de enxergar. Então, vou ocultar aqui para poder ficar melhor de fazer os próximos passos. Tá? Então, o passo 7, na verdade, é construir a divisão do segmento AC em 4 partes iguais. Por quê? Eu preciso do ponto E, que ele é 1/4 de AC, certo? Mais próximo de A, tá? Então, aqui eu vou usar o método da divisão de segmentos em 2 N partes, tá? Com N igual a 2, porque preciso dividir em 4 partes, né? Então, a gente vai traçar a mediatriz de AC, primeiramente. Então, a gente vai usar aqui, basicamente, a mesma coisa que a gente usou anteriormente. Uma circunferência de centro A
e raio AC, e uma circunferência de centro em C e raio CA, que já está traçado, tá? Então, aqui eu vou marcar a interseção dessas circunferências, aqui, e aqui o B já está marcado. Então, eu vou traçar uma reta, e o encontro dessa reta com o lado AC vai dar a mediatriz. Vai dar o ponto médio, né, na verdade, de AC. Então, eu vou marcar aqui esse ponto médio, e daqui vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, mas só que agora com A e I. Então, circunferência de centro em A e raio AI, e uma circunferência com centro em I e raio IA. Pronto. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai marcar a interseção dessas circunferências. Marcar um ponto. Então, tá aqui. Esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Pronto. Então, agora novamente a gente traça uma reta. JK, que é a mediatriz, certo? E vamos marcar o ponto médio de AI aqui, que a gente vai chamar de E, tá? Conforme passo número 8, marque o ponto E no segmento AC aqui, que é 1/4. Então, eu vou chamar ele aqui de E. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, vou ocultar aqui para não poluir a figura. Pronto. Então, o próximo passo é o quê? Construir uma reta T perpendicular ao segmento AB e que contém um ponto E. Então, de maneira análoga, né, o que a gente fez com C, tá? Pega uma circunferência de centro em C, tá? E de modo que essa circunferência intersecte esse segmento aqui AB em duas partes, tá? Aqui no caso vai ser necessário prolongar esse segmento AB. Então aqui eu vou prolongar ele, tá? Certo? E marco esse ponto aqui. Agora a gente vai pegar e vai traçar a circunferência de centro em L e raio LM, e de centro em M e raio ML. Pronto. Então, eu só vou ocultar essas circunferências aqui para poder melhorar aqui, para poder enxergar. Então, vou marcar aqui os pontos. Opa, eu ocultei, ela voltou. Então, vou marcar aqui esses pontos de interseção das duas circunferências. Pronto. E agora eu vou traçar a reta. Ó, então, viu? Ela passou por E, tá? E é perpendicular a esse segmento AB. E essa reta é a reta T. Então, vamos chamar ela aqui de T. Então, novamente, eu vou ocultando para poder a figura não ficar poluída. Pronto. O próximo passo, o passo 10, tá? É marcar o ponto K, que é a interseção da reta T com a B. Então, vou marcar aqui o ponto K. Chamar ele de K.
Próximo passo é marcar o ponto F, interseção de T com a reta S, que é aqui. Vai ser o ponto F. E tem que marcar agora, no 12º passo, o ponto G e o ponto H, que é a interseção de T com o arco de circunferência, certo? De centro AB. De centro B, desculpa. Então, vai ser aqui o G e aqui vai ser o H. Então, G e aqui o H. Certo? Então, a figura está praticamente pronta, né? O que a gente pode fazer agora é refinar ela. Então, a gente traça aqui o segmento FH, certo? Aí, a partir daqui, a gente começa o quê? A ocultar para poder refinar, tá? Aí, aqui, não mostra o rótulo. Essa daqui oculta também, tá? Essa daqui não mostra o rótulo. Essa daqui também não mostra o rótulo. Pronto. E para ficar igual a outra, basicamente para fazer o arco, a gente marca aqui um ponto aqui, tá? E faz o que? Um arco circular. Centro em B e com esses dois pontos. Aí agora a gente oculta e esse daqui a gente só não mostra o rótulo. Pronto. E oculta esses dois pontos também. Então, a figura, tá, relativa ao caso 2 está pronta. Tá? Então, agora eu vou mudar aqui a tela, né, para retomar a apresentação. Então, foram feitas aqui as construções. Tá? Agora eu vou partir para a conclusão. Então, como conclusão aqui, eu acredito, né, que os objetivos eles foram atingidos, tá? E para fins de melhorar, né, esses objetivos e ampliar os casos, eu sugiro aí como trabalho futuro, né, aplicação desses planos de aula em sala de aula, tá? Apresentar e demonstrar de maneira detalhada, mas agora por geometria analítica, né, cada um dos 5 casos, né, de OAI 2016, que foi aquele artigo que eu usei como base, fazer um apêndice sobre construção geométrica no GeoGebra, que é uma ferramenta extremamente interessante, importante para o aprendizado, e apresentar e demonstrar novos casos de razão áurea na geometria. Então, aqui estão as referências, né, que foram a base teórica aí para minha dissertação, tá? E muito obrigado. Certo, Diego. Então, eu agradeço a sua apresentação e eu vou passar então a palavra, tá bom? Para os professores da banca, né? Eu vou passar primeiro para o professor Johnny, que é membro externo, né, da banca, professor Johnny Caldeira. Certo. Então, Johnny, fique à vontade aí para suas considerações. Tá bom, obrigado, Rogério. Obrigado, Diego, pela apresentação. Boa tarde para todo mundo. Obrigado. Me ouvem bem? Sim, ouço sim. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né, de participar da banca e com isso a gente acaba
conhecendo mais trabalhos, né, que são feitos por aí no escopo do Profimate. Eu sempre que eu participo de uma banca na UNB, eu falo a mesma coisa, né, que a UNB é como se fosse uma casa para mim, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, estou sempre visitando a UNB, e nunca perdi o vínculo desde então. E fazer parte dessa banca aí com esses rapazes aí, Rogério e Wesley, são dois colegas, né, que a matemática trouxe para mim. Nós fomos contemporâneos estudando na UNB, na pós-graduação, nos cruzamos por lá, nos conhecemos, Legal. e também nós nos apanhamos juntos, vamos dizer assim, aprendendo a ser professor. Naquela época, professores das faculdades particulares, estava todo um boom na época de várias faculdades particulares do Distrito Federal, e a gente acabou tendo interseções aí nessa vida acadêmica, encontrando nas instituições, nos corredores, trocando experiências, ideias. Então, são duas pessoas que fazem parte da minha trajetória com a matemática. Então, obrigado pela oportunidade. Eu tenho um, um tempinho já de experiência aí com esses trabalhos de orientação, né? Eu comecei a orientar mestrado em 2009 e apesar de, se é que eu posso usar essa palavra, mas eu acho que o advérbio é esse mesmo. Apesar de eu ser matemático puro, né? Meu doutorado é em álgebra, eu sempre tive um pezinho aí nessas questões de ensino e pedagógicas, exatamente porque eu comecei a trabalhar nas faculdades no início da vida profissional, dando aula em curso de licenciatura. Então, eu nunca me afastei, né? Aqui na UFG eu oriento trabalhos finais de curso de graduação, na licenciatura, fui coordenador do PIBID durante 5 anos, então estou sempre antenado com as questões aí da licenciatura. Na minha graduação eu fiz licenciatura e bacharelado, então eu não consegui, até hoje eu não consegui dizer que eu posso seguir um caminho só, consigo ainda pôr o pezinho dos dois lados. Então eu trago aqui alguns comentários. São poucos comentários, né? Mas de uma visão de alguém que está aí na estrada há um tempinho e consegue, de repente, consegue dar alguma dica, mas sempre com o intuito de procurar colaborar. Tá? O seu trabalho é um trabalho bonito, dada a natureza dele, né? Tem muita continha, tem muito detalhezinho de construção, né? Isso não é algo muito trivial para se explicar, né? Mas o seu Sim. trabalho está muito bonito, muito organizadinho, as figuras são muito claras, muito bem colocadas. Então, eu quero fazer comentários num escopo bastante geral. Eu tenho pouquíssimos comentários específicos, não vou ficar me atendo aqui também. Eu acabei de enviar para você e para o Rogério o PDF onde eu fiz anotações nele, tá? Tá certo. Então, comentários rápidos, assim, de coisas pontuais, dá uma olhada no sumário, porque tem muita coisa em negrito lá. Eu acredito que esse não seja o padrão. Ah, tá certo. Na introdução, a introdução em geral, ela é o carro-chefe do trabalho. Ela é aquela propaganda. É lendo a introdução que a gente sabe se tem interesse no seu trabalho ou não, e a gente sabe tudo que ele contém. Então é interessante na introdução trazer elementos do seu referencial teórico, de onde você foi buscar, do que você quer com isso e como você vai realizar isso e onde você vai chegar. Então eu senti falta de falar um pouquinho dos apontamentos dos referenciais dentro da introdução. E também achei estranho, dentro da introdução, você trazer uma subseção chamada metodologia. No meu entendimento, introdução, ele é um capítulo não numerado e que não tem subseções. Então, dê uma olhadinha nisso, né? Se dentro das normas aí é permitido isso, ter uma seção dentro de introdução, tá? Eu sei que de acordo com a ABNT, isso não está de acordo. Mas cada universidade tem lá uma raiz padrão e trabalha de um jeito, pode ser que esteja ok, mas isso para mim pareceu estranho. Uhum. E ainda falando da metodologia, a sua metodologia eu achei ela também muito econômica. Hoje, na sua apresentação, você falou bem melhor. Porque a metodologia, ela tem que mostrar os movimentos realizados por você. Então, o que você falou hoje? Que você tem uma referência principal, que é um artigo, mas que esse artigo foca em casos particulares, mas você partiu do estudo dos casos particulares e fez os casos genéricos, demonstrou na generalidade.
Entende? Então, trazer esses detalhes que você fez mais do que você escreveu na metodologia. Teve mais movimentos de ações suas do que você escreveu lá. Então, dá uma olhada nisso também. Dica de LaTeX. Quando você faz o produto entre duas coisas, parece-me que você digitou o pontinho lá no teclado. Aí fica feio. Tem um comandinho do LaTeX que chama barra invertida C-dot. C-dot no singular, tá? Esse Barra. C-dot significa o pontinho no centro da linha, no centro da altura da linha. Aí fica bonitinho. Se você colocar X barra C-dot Y, vai ter um pontinho bonitinho no centro em relação à altura da linha. Aí vai ficar assim, vai dar uma carinha bem mais bonita para suas continhas. Eu marquei vários lá no PDF e deixei essa dica lá. E uma Obrigado. outra dica, que muita gente faz isso, praticamente 99% dos meus alunos fazem isso. Quando você escreve uma sentença, uma frase, um parágrafo, e essa coisa termina numa equação, as pessoas esquecem de colocar o ponto final. Mas você não deixou de falar língua portuguesa porque o final da sua sentença é uma fórmula. Então, eu coloquei vários pontos finais lá também para você. Sobretudo quando você centraliza. Então, você vem com um texto, pá, aí joga uma linha centralizada com uma forma. Não tem o ponto final lá. Tem que fechar. Você está fechando algo que você abriu lá com a língua portuguesa. Tá? Então, cuidado com isso. Né? A gente está falando de um trabalho de mestrado, né? Você vai sair daqui hoje com o título de mestre. Então, queira se apresentar, né, com a coisa bem organizadinha, né, bem escritinha. Eu questiono um pouquinho aqui, esse é meu papel aqui, tá? Não fica bravo, não. Eu questiono o título do capítulo 4, sabe? Você fala de resultados, mas o seu trabalho não é um trabalho que trouxe um resultado. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu vou dar sugestões para você de como melhorar esse fechamento. Então, talvez trocar propostas, alguma coisa assim. Eu não vejo que resultados seja um título cabível para aquele capítulo seu, não. Tá? Quando a gente fala de resultado de pesquisa, é uma coisa bem entendida, o que é um resultado. E aqui você não traz um resultado, você traz uma discussão e você aponta caminhos para se buscar um resultado. Você, de fato, você não foi atrás desse resultado. Então, seria bom pensar isso com cuidado. Você tem um apêndice muito bonito, só que esses apêndices não são referenciados dentro do texto, né? A gente precisa saber dentro do texto que o apêndice existe, tá? Aí entrando já um pouquinho mais nas questões um pouquinho mais chatinhas, mas que tudo sugestão, depois você senta com o Rogério, vê se vale a pena ouvir o Johnny ou não, e se vale a pena o que a gente vai acatar, porque eu vou falar muita coisa, é óbvio que você não vai fazer tudo, mas só assim, para te mostrar um pouco da minha experiência, né? Eu aí na minha caminhada, olhando para o seu trabalho, o que eu vejo que poderia ter nele, para ele ficar com uma cara mais completa. Então, primeiro, sobre os planos de aula. Poxa, Diego, acho que você está sendo aqui cruel com o professor quando você coloca um plano de aula para os 5 casos. Eu sei que você disse para enunciar, mas para eu enunciar e para o meu aluno de ensino médio que seja entender, eu vou precisar desenhar aquele enunciado. Aquele enunciado é muito abstrato. Veja hoje, você apresentou hoje para 3 doutores. Olha o tanto de informação você trouxe falando dentro do GeoGebra. Então, primeira coisa que eu estudo sugestão, tá? Eu não faria plano de aula. Eu acho o plano de aula cruel aqui. Fica muito seco. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Está muito pouco para o professor. Você quer dar um produto com a sua dissertação? Então, faça uma sequência didática. Por quê? Sequência didática te permite trazer detalhes. Então, você vai trazer um pouquinho das preliminares ali dentro. Olha o tanto... De novo, eu volto. Quantos conceitos foram mencionados hoje quando você abriu a tela do GeoGebra? Você falou numa velocidade que eu, Rogério e o Wesley acompanhamos. Pensa isso numa sala de aula. Então, primeiro, nada de colocar... Isso é tudo sugestão, tá? Nada de colocar 5 num plano de aula, 5 numa sequência didática, não. Ou é um plano e uma sequência para cada um. Certo. Como é que você vai apresentar em uma aula esses 5 casos para um aluno de ensino médio que seja no último ano do ensino médio? É muita informação, Diego. É muita informação. Ainda mais geometria, que é um calo que você até escreve dentro do seu trabalho, e eu quero chamar a atenção disso. Dentro do seu trabalho, você escreve algumas coisas que, como você escreveu,
ficou parecendo opinião. E a gente tem que tomar muito cuidado com o trabalho científico. Então, quando você fala, muitas vezes abandonado, muitas vezes deixado de lado, isso é verdade. Só que você tem referencial teórico. Não, eu falo para meus alunos isso, ó, não vá para a guerra sozinho. A gente vai para a guerra com as armas na mochila e bem treinado. Então, eu te dou um exemplo clássico aí de referência sobre abandono do ensino de geometria. Regina Pavanello. Se você jogar esse nome, você vai achar até artigos meus falando sobre isso. E citando ela. Você vai ver toda a trajetória, isso é antigo, isso vem da década de 1980, já se discutia isso. Pensa, a gente está em 2020, a gente está falando de 40 anos e o problema continua. Então, não coloque coisas para se comprometer, para comprometer o seu orientador. Cite referenciais teóricos para apoiar o que você está falando. Você fala lá que a razão áurea está presente em obras de arte. A gente sabe disso? A gente sabe disso. Mas você está falando isso dentro do trabalho de mestrado. Cita uma referência sobre isso. Tá? Ah, você falou lá também. Ah, que os casos clássicos são tratados por aí. Cita referências. É mesmo? É corriqueiro? Corriqueiro onde? Diga lá, entenda. Não deixe o seu trabalho ser um trabalho de opinião. O seu trabalho é um trabalho científico. Tá bom? Isso não vai te dar nenhum trabalho. Você acha isso com 10 minutos de pesquisa, você vai achar isso. Tá? Inclusive, eu já tenho isso daí. Já tem? Pois é, então. É só citar, né? E isso também vai ajudar a enriquecer a sua lista de referências, né? Você tem lá uma listinha tão pequenininha, 6 talvez, ou 5, não lembro mais, para um trabalho de mestrado. Então, vai mostrar que você correu mais atrás de informações, leu mais, ficou um cara mais culto fazendo mestrado, entende? E aí, então, eu estava voltando nas sugestões, né? Então, pensar se não faz uma sequência didática ou não, tira esse negócio de todos num lugar só, que fica muita maldade, eu acho, né? Talvez esmiuçar, que seja, esmiuça, pega uma sequência didática, esmiuça, não precisa fazer para tudo, mas faz esmiuçado, um caso do equilátero, um caso do isósceles. Mas faça de verdade, tipo assim, dê um produto do seu trabalho de dissertação. Que o professor, quando pegar o seu trabalho, fala, olha, eu tenho aqui uma herança do Diego, aqui, ó, um produtinho que eu pego na minha mão e executo esse produtinho. Tá lá, pronto. Já que você não teve condições de aplicar, né, a gente está em pandemia, né? O ideal seria você ter, sim, feito uma aplicação, analisar os resultados, isso deixaria o trabalho bem bonito. Mas a gente está num tempo especial. Mas então, dê os elementos completos para que essa aplicação seja feita. Para que alguém pegue isso nas mãos, vá na sala de aula, aplique e analise. E aí dê dicas também. Ah, faça um pré-teste, um pós-teste. Verifica antes os conhecimentos básicos que o aluno não tinha. Será que com isso ele viu alguma coisa básica mesmo depois? Mesmo que ele não dê conta de fazer o desenho todinho. Mas se ele não entendia mediatriz, ele passou a entender mediatriz? Então, esse tipo de discussão, né? Faça esse tipo de discussão. Acho que isso vai enriquecer muito o seu trabalho. Então, eu vejo 3 caminhos que você pode enriquecer. Um deles é muito difícil, que seria aplicar e fazer uma análise. Mas em tempos remotos vai ser muito difícil. O outro seria, faça um textinho um pouco mais completo, faça um produto de fato escrito, roteirizado para o professor. Esse seria o segundo caminho. E o terceiro caminho, não estou achando isso legal, não quero fazer. Então, melhore o seu trabalho teoricamente, então, já que não vai melhorar na parte pedagógica, como que você melhora ele teoricamente? Pegue um caso e faça com a geometria analítica e confronte as duas soluções, a solução com a geometria plana e com a analítica. Então, tá vendo? Eu estou te dando um monte de sugestão. Você que senta com o Rogério, vê o que você pensa, é o tanto de coisa que eu consigo ver, né, no seu trabalho aí. E uma coisa agora para você, Diego, nas considerações finais. Seria interessante você se mostrar nela. O que esse trabalho trouxe para você, Diego, como professor? Faça um leve relato reflexivo. Você ensinaria isso aos seus alunos? Você vê isso como pertinente? O que isso traz para a sua prática? Né? Já entrando aí na ideia do Profimate, né? Já que não é um trabalho de uma matemática avançada, é uma matemática básica, então vamos aproveitar e vamos conversar sobre ela, o que ela traz para você, né? E aí você faz lá propostas, né? Sugestões para você aumentar nas suas propostas. Você pode propor a realização de oficinas nas escolas. Talvez oficina seja mais fácil trabalhar isso, porque é muito conceito, a construção é muito longa, né?
Então, talvez numa oficina você consiga fazer. Você pode propor mini curso disso em eventos de matemática. Né? Então, tem o EBREM aí, né, do Distrito Federal. Propor um mini curso no EBREM sobre essas coisas, você faça devagarzinho lá, com a turminha de professores, experimentando isso. E para você, como pesquisador, você pode até analisar essa experiência sua, depois escrever um relato de experiência seu, né? Como é que foi falar disso com professores, sabe? Então, eu acho essas coisas muito, muito importantes. Você fala aqui na página 55, fazer um apêndice sobre a construção no GeoGebra. Por que você não fez? Entende? A primeira pergunta que fica. Porque qual a ideia que dá? A ideia que dá é que você foi lá, começou, estudou, preparou o time e não foi para o jogo. Porque você foi lá, viu os casos, apresentou, digamos assim, na geometria plana, que seria o mais fácil de ir, que a analítica tem coisinhas um pouco mais sofisticadas, e aí você deixou tudo para o futuro. É sugestão para o futuro. Então, pelo menos uma dessas coisas, comprometa-se, você pega e faça. Tá? Sugestão minha, tá? Sugestão minha. Tá bom? Tá certo, Acho que é isso, né? Porque ó, você fala em construção com régua e compasso e você fala de GeoGebra. São dois mundos, Diego, que dá para você fazer uma dissertação só sobre isso. Então seria bom também você colocar, nem que seja em uma página, que você tenha essa consciência. Falar de construção com régua e compasso requer um estudo, um levantamento de referencial bibliográfico, de técnicas. Falar de GeoGebra é falar de uso de tecnologias digitais, entendeu? Mostre-se consciente disso, e não que você é um cara inocente que, eu tenho GeoGebra no meu computador, entendeu? Se comprometa aqui para não parecer que você estava escrevendo um trabalho de mestrado e simplesmente dizendo que você conhece. Não, mostre que você é um cara entendido, que você sabe que tem muita coisa por trás disso, né? Que seja um parágrafo para cada, para não deixar que você saia como inocente na história, entende? Entendi. Bom, é isso. Não sei se eu falei demais, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado, professor. Então, Diego, você quer fazer algum comentário agora ou deixa para depois da fala do Wesley? Não, pode ser depois. Então, Johnny, muito obrigado aí pelas suas considerações. Eu recebi também o arquivo que você mandou, né, com várias correções assim. A gente fica muito agradecido de você ter se dedicado, né, e apontado vários detalhes, né, que são importantes e também dado várias sugestões aí para o Diego, algumas correções também que passaram batido tanto para ele quanto para mim, né? Então, beleza. Vou passar então a palavra para o professor Wesley, né, que é um membro interno aqui do Profmat da UNB. Então, Wesley, esteja com a palavra. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Estou. Então é um prazer estar aqui contribuindo com o seu trabalho, viu, Diego? Eu agradeço muito o convite do professor Rogério. É uma honra estar aqui dividindo essa tarde e aprendendo com vocês. É uma honra estar aqui com o professor Johnny, que é um colega que eu tenho muito respeito, admiração, desde a época que a gente estudou junto lá na UNB, e depois trabalhamos juntos em alguns lugares também. Então é sempre uma honra estar aqui com todos esses nossos colegas e podendo estar aqui contribuindo com o seu trabalho, Diego, tá? Para mim é uma honra. Eu achei, pela sua apresentação, pelo que eu li do seu trabalho, que você realmente se dedicou, que você conseguiu desenvolver essa parte matemática. Ficou claro para mim que você entendeu todos esses conceitos, né? E conseguiu explicar de forma bem interessante para a gente hoje, alguns deles. Então eu fiquei muito feliz com a sua apresentação de hoje. Obrigado. Uma das coisas que eu queria ponderar com você também são considerações que você depois vai julgar com o Rogério se valem a pena ou não acatar, mas são, do mesmo jeito que o Johnny comentou, são considerações para melhorar seu trabalho, tá? Enriquecê-lo.
Então eu vou falar algumas coisas, eu concordo praticamente com a fala inteira do Johnny, eu achei que as ideias que ele trouxe foram realmente muito boas para enriquecer seu trabalho, e eu também vou nessa linha para tentar melhorar seu texto, né? Melhorar e no final ficar melhor do que já está, né? Então, depois eu passo para você, viu, Rogério, e para vocês todos aí o arquivo onde eu anotei algumas coisas, tá bom? Eu vou só comentar agora e depois eu passo para vocês. Eu concordo também que em algumas partes tem um pouco da sua opinião, então, assim, tem que ter um certo cuidado com isso, né? Eu vi um pouco disso na introdução, você falando que muitas vezes o ensino é deixado de lado, então, assim, pensar bem se tem alguma coisa, algum autor que vai te ajudar naquela direção, daquela afirmação, para não ficar só uma opinião solta, tá? Em alguns momentos ficou só uma opinião e aí fica um texto acadêmico que fica um pouco estranho, tá? Outra coisa que eu senti uma falta, assim, foi de uma redação mais clara com relação aos objetivos do seu trabalho. Aí, tanto o geral quanto os específicos. Eu achei que você deveria escrever isso numa sessão, deixando claro, e depois retomar isso no resumo, um pouquinho na introdução. Assim, até escrevi rapidamente assim, os objetivos do trabalho. Explorar os conceitos da razão áurea por meio dos casos propostos aí por OAI, né, 2016, em triângulos equiláteros e isósceles. Esse seria um objetivo, né? Explorar esses conceitos desse autor, especificamente, né? Então, assim, para mim ficou claro que você explorou esse trabalho. Então, assim, esse tem que ser um objetivo e esse tem que ficar claro para todos, né? Que esse é um objetivo do seu trabalho. Se você continuar com a ideia de planos de aula, eu acho que isso também tem que estar nos seus objetivos, de propor planos de aula ou seguir a orientação que eu achei muito interessante do Johnny, que eu acho que ela é mais enriquecedora para o seu trabalho, de substituir os planos de aula por uma sequência didática, né? Então aí entraria também no objetivo propor uma sequência didática que explore, por exemplo, uma construção daquelas com GeoGebra. Então eu acho que isso poderia entrar nos seus objetivos e aí específicos do seu trabalho, tá? O capítulo de metodologia eu também acho que você pode explorar melhor a questão e dizer melhor as etapas da realização do seu trabalho é, e desenvolver um pouco melhor esse capítulo de metodologia, tá? Outra coisa que eu acho que você pode falar é dizer que pesquisa você realizou. Foi uma pesquisa exploratória, né? Pelo que eu entendi. Isso de acordo com seus objetivos gerais da pesquisa, ela foi uma pesquisa exploratória, mas se você observar isso de acordo com os métodos que você coletou os dados, porque você pegou suas fontes aonde? Do livro do OIA, né? Então, você realizou uma pesquisa também bibliográfica. Então, sua pesquisa pode ser classificada como exploratória, mas também tem esse viés de pesquisa bibliográfica, porque você foi atrás desses resultados desse autor, né? Então, aí você pode até desenvolver isso, escrever um pequeno parágrafo explicando, citando alguns autores, o que é uma pesquisa exploratória, o que seria uma pesquisa bibliográfica, por que seu trabalho estaria dentro desse escopo, né? Só isso. Deixar claro quais foram as fontes que você pesquisou, que você utilizou, né? Foi esse artigo do OIA, você utilizou outras referências, né? Só um minuto aqui, deixa eu ver. Tá. Eu acho que ou uma introdução ou um capítulo à parte, como a razão áurea é um tema que é bem explorado por vários autores, acho que seria interessante você desenvolver mais isso, colocando mais aplicações, elementos históricos que estão associados ao tema da razão áurea, talvez algumas contribuições para o ensino, criar uma introdução aí, um capítulo sobre
essa parte histórica aí da razão áurea e desenvolver um pouco mais. Tem livros do Boyer, de História da Matemática, do Ives, também de Introdução à História da Matemática, que são livros bem interessantes que podem te ajudar na escrita um pouco mais dessa parte. Eu vi que vocês começou a falar algumas coisas lá sobre isso, mas eu acho que ainda pode ser explorado um pouco mais, tá? Aquela questão eu já falei sobre, eu acho que você deveria colocar em algum momento do seu trabalho, deixar claro quais são os objetivos da sua pesquisa, o geral, ou seja, o que é que você pretende atingir com a sua pesquisa, né? É uma pergunta. Específico, quais as etapas necessárias para que você alcance esse objetivo geral, né? Então, o objetivo geral é essa coisa de o que você pretende atingir com a investigação como um todo, e os específicos, o que é necessário para você atingir esse objetivo geral, né? Porque por mais que você pegou um trabalho, né, proposições já estavam lá num livro, mas o seu trabalho agora é o quê? É desenvolver isso e pensar num trabalho para a sala de aula, né? Então você pode agora fazer uma reflexão que esse trabalho é explorar aquelas ideias pensando em levá-las para a sala de aula, né? Tem alguma questão geral que você gostaria de responder com esse do trabalho? Se existir essa questão geral, isso seria uma questão de pesquisa principal que poderia também entrar no seu texto, né? O que mais aqui? E aí, a questão de resultados, como o Johnny falou, se você não quiser colocar isso como resultados, um capítulo de resultados, você pode colocar como um capítulo de discussão, e aí você pode aí desenvolver mais essa parte das ideias apresentadas pelo autor principal, comparar essas ideias com outros livros e como isso é apresentado por outros livros, né? Então, eu acho que você precisa utilizar o seu referencial teórico para fazer comparações nessa discussão. Eles precisam aparecer. Então, eu acho que seria interessante criar um capítulo também, se você achar necessário, né, de referencial teórico, alguma coisa assim, onde você exploraria alguma dessas ideias, né? Deixando isso claro. No mais, assim, são essas considerações mais do escopo do trabalho. Lá na referência bibliográfica eu vi que você fala quantas vezes tal autor é citado. Eu acho que isso não está na norma, tá, das citações, da referência bibliográfica, tá? Depois você pode dar uma olhada nisso. Então, assim, eu acho que quando você coloca lá na referência, citado na página 57, então, confere aí na referência de como é que faz isso, né? Padronizar essas referências, tá? Nome da obra com letra maiúscula, itálico, dá uma olhada nisso, faz uma padronização disso, que eu acho que vale a pena esse finalzinho fazer isso. E eu sou muito favorável à ideia que o Johnny te deu sobre a criação de uma sequência didática e retirar os planos de aula. Que aí você teria condições de, por exemplo, pega uma sequência didática que vai explorar um caso daqueles lá que você viu no GeoGebra. Mostra isso com mais detalhes, né? Escreve aí num rodapé o que é o GeoGebra, né? Vai acrescentando essas ideias e pega telas lá do GeoGebra, faz prints, coloca lá e mostra quais são funções o professor deve utilizar para construir aquilo. Então, assim, vai fazer uma espécie de sequência, um passo a passo com mais detalhes, e aí você pode fazer uma análise e nas considerações finais você fala que pretende realizar depois essa sequência com professores, com alunos, testar, então entraria isso para isso depois. No mais, são isso. Era só isso que eu queria comentar com você, né? E aí você depois pensa direitinho aí com o Rogério o que é que vale a pena seguir ou não dessas minhas ideias aí, tá bom? Tá certo, obrigado. Eu agradeço, né,
as palavras aí, primeiramente do professor Jones e depois do professor Wesley, né? Então, realmente, às vezes a gente está ali focado no trabalho e não enxerga algumas coisas, né? E essas propostas e correções que os senhores deram, eu achei muito relevante, né? Principalmente ali na parte da aplicação, entendeu? Enfim. E quanto à parte ali da metodologia, introdução, vou tentar aí melhorar essa parte aqui, né? Conversar com o professor Rogério para a gente dar uma incrementada nela, tá? Mas agradeço mesmo e foi uma honra aí poder apresentar aí para os senhores a minha defesa. Obrigado. Tá certo. Então, Wesley, obrigado aí, né, também pelas suas considerações. Eu estou muito feliz por estar agora, né, com o professor Wesley e o Johnny, que foram colegas, como já falaram, né, assim, o Wesley desde a graduação, né, e no mestrado, no doutorado, né, e trabalhando no mesmo campus hoje, e agora temos no mesmo mestrado, né. Então, Wesley, foi um prazer, né, ter sua participação aqui. Você com um olhar também, assim como o Johnny, não só matemático, com um olhar, né, com o olhar de um educador, né, a pessoa que estuda educação matemática, né, que se envolve com o ensino. Então é muito bom ter esses dois, porque os dois têm as duas visões, né, de matemática e também de educação, né. E agradecer de novo, ao Johnny. E mais uma vez estamos juntos, né, Johnny? Já estudamos juntos aí no mestrado e também nos encontramos em faculdades, como você falou, e agora aqui no Profmat. E E, na bom, o vida, né, Diego. Rogério? E na vida, Hã? já. E na vida, né? Já fui filar rango na sua casa, já. Pois E é, na então, a vida gente. também, né? Não é só na matemática. Os contatos, eles vão além do profissional, né? Com Pô, certeza. eu e o Rogério, a gente fazia parte de um grupo de amigos que a gente ficava pensando como ganhar dinheiro, né, Rogério? Não sei se você lembra. Lembro. Acho que, acho que a gente pensou em concurso na época, algumas É, coisas, né? Que a gente... exatamente. Queria largar esse trem tudo, vamos fazer concurso lá de tribunal e ganhar dinheiro. Ainda bem que a gente conseguiu, de certa forma, equilibrar, né? O dinheiro e a Exatamente, matemática. exatamente. Pelo menos a gente hoje está fazendo o que gosta, né? Com certeza. O... Bom, o Diego foi meu aluno aí de uma disciplina, acho que foi de geometria, né, Diego, lá do Profmat? Na verdade, foram duas disciplinas. Foi geometria, que o senhor deu, e também eu fui a matéria letiva que eu fiz, senhor, probabilidade e estatística. Probabilidade. Então, o Diego tem uma caminhada aí que eu conheço, né? Uma pessoa dedicada, né? E, e tranquila de lidar, assim. A gente sempre conseguiu fazer, assim, um entender o outro, né? Tanto nas disciplinas quanto aqui no mestrado, né? Então, é uma pessoa que realmente eu acho que está fazendo jus, né, ao título. Bom, eu achei bastante interessante a parte aí do que o professor Wesley, né, falou sobre os objetivos, deixar mais claros os objetivos, né? Vamos discutir cada item. Eu vi que você anotou, né, Diego, os Anotei, comentários, né? Nós vamos anotei. discutir cada item. A minha ideia, né, ao sugerir esse tema ao Diego, era que, bom, ele vai ter por ele ser um aluno do Profmat, né? De certa forma tem que ter um produto, como o Johnny falou, ligado ao ensino, né? Mas ele vai sair com um diploma que ele é mestre em matemática, né? Vai estar lá, mestrado em matemática. Então eu pensei, bom, ele tem que ser capaz de ler um artigo, né? Um artigo de matemática pura e entender, né? Eu pensei nisso também. Então, por isso que eu sugeri esse artigo para ele dessa revista, né? Tem uma revista que nós tiramos o artigo, que é a Fórum Geometricorum, uma revista de geometria plana. Pegamos um artigo mais ou menos recente, né, de 2016, e em inglês, né, eu acho, se não me engano. Em inglês, Isso, claro. inglês. Então, o objetivo eram dois, no fundo. Era ele mostrar, né,
que tem a matemática um pouco na veia, né? Ao pegar esse artigo e desmembrar as contas, e também fazer alguma alusão ao ensino, que talvez seja um pouquinho o que ficou faltando, né? Complementar no trabalho essa parte do ensino aí, melhorar essa parte. Então, Johnny e Wesley, se vocês não tiverem mais algum comentário, eu vou pedir para o Diego dar uma licença da reunião. Diego, você volta. Eu te mando aqui uma mensagem pelo WhatsApp para você voltar, Tá só para a certo. gente fazer aqui a nossa avaliação, tá bom? Tá ok. Rogério, só um Obrigado, último professores. comentário antes do Diego se ausentar. Eu achei o tema muito interessante e muito bonito. Foi uma excelente escolha. Muito interessante mesmo. E super dentro do que a gente. Digamos que você fez o ideal do Profimate. Você permitiu que ele estudasse matemática, abrisse um pouquinho algumas contas, além de pensar no ensino, né? A gente não consegue fazer isso com todo aluno, então foi muito bom ter conseguido fazer isso. Tá, joia. Obrigado, Johnny. Foi a ideia mesmo. Então, tá. O Wesley quer fazer o último comentário antes do Diego sair? Não, eu acho que eu deixei claro, né, para ele, para o Diego, e depois também, se qualquer coisa que eu possa, que ficou, que ele queira discutir depois, ele pode mandar um e-mail, e aí deixar sempre aberta essa possibilidade de troca de ideias. Beleza. Obrigado. Então, Diego, até daqui a alguns minutinhos. Até Eu te mando mais. um zap. Tá ok. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês das opções que nós temos aqui da avaliação, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Pronto. Aí eu tô com esse processo SEI aberto. E aqui nós temos essas 4 opções. Eu vou ler rapidamente aqui as 4 opções para a gente decidir, tá bom? Por enquanto. Ah, agora que eu Então, vi. Agora tá visível. então tá aqui a primeira opção pela aprovação do trabalho. A segunda opção pela aprovação do trabalho com revisão de forma, indicando prazo de até 30 dias para apresentação definitiva do trabalho revisado. Terceira opção, pela reformulação do trabalho, indicando prazo de tantos dias. Isso aqui é uma reformulação maior, tá? A gente pode colocar aqui 60, 90 dias, né? Para uma nova versão. Seria tipo quase que uma. Jogar fora o que tem e fazer outro, né? E a última seria pela reprovação do trabalho, né? Então acho que eu vou deixar vocês assim escolherem e eu dou minha opinião no final, assim, de qual das 4. Podem escolher aí. Você quer começar, Johnny, falando? É, é, essa segunda aí é só aquela revisão de texto simples, né? Tipo, acatar, analisar as sugestões da banca, né? Ou tem, porque tem essa palavra apresentação definitiva, aí tem que apresentar de novo, não, né? Não, essa apresentação definitiva é do texto só. Ah, tá. Ah, eu acho que é essa aí, é só, né, fazer as correções aí. Que tem coisas que precisa de fato, né? Esclarecer um pouquinho os objetivos, mexer na metodologia, tirar as opiniões, né? Então isso de fato precisa ser feito, mas o mérito do trabalho está todo aí, né? Eu concordo também com o Johnny. Eu acho que o trabalho tá todo aí, não precisa descartar o trabalho, né? Acho que é só ajustá-lo. E eu acho que em 30 dias dá para fazer esses ajustes, né? Então, tá, aí eu vou marcar aqui essa segunda. Agora aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar à nossa secretária do Profmat se a gente já assina esse relatório, né? Ou não. Porque como ele vai entregar depois, deixa eu ver aqui o negócio. Em caso de revisão de forma, a homologação fica condicionada à entrega definitiva, devendo este relatório ser acompanhado pelo despacho do Ah, não, tudo bem. É Então a só a gente terceira assina agora. opção. É. A gente assina. E aí, como ele vai entregar depois, o que que vai acontecer? Nesse processo SEI, eu vou inserir um despacho. Assim que ele me entregar, eu vou inserir um despacho nesse processo, dizendo que ele já entregou, que está tudo ok, né? Fica por minha conta agora o resto.
Então tá, aí eu vou assinar esse documento, só um minuto aqui. Aí a Deixa eu gente ver aqui. assina agora também, Rogério? Aí já assina agora. Eu vou pedir pro Diego entrar pra gente dar a notícia pra ele, aí logo em seguida já assina. A gente para a gravação e assina, pode ser? Pode ser. Pode. Então tá, vou pedir pra ele entrar aqui. Inclusive, antes dele entrar, eu queria comentar. É, dos trabalhos que eu tenho não só orientado, mas também assim participado, esse foi um dos que a escrita ficou boa, né? Ficou melhor. Assim, apesar de ter que melhorar na questão assim, por exemplo, o que que é objetivo, né? Eu concordo basicamente com isso, mas assim, em termos de português, de ser um trabalho bem escrito, né? Acho que ficou muito bom, porque eu já vi alguns trabalhos que realmente assim, chega desanima, né? Mas o do Diego, eu dei um pouco de sorte de pegar ele. É o que a gente precisa fazer umas coisas que a gente não tem muita coragem, eu acho, sabe? É exigir dos alunos que não dão conta de pagar uma revisão de português, cara. A gente É, fica, às vezes, a gente verdade. mesmo corrigindo o trabalho para eles, né? Melhor ter um outro profissional, né? Pois Que é, possa. É, É, porque assim, exatamente. vale a pena dar um profissional dar uma lida rápida, né? Para ajustar, né? Sei lá, acentos, ortografia, porque eles repetição de mandam a coisa pra palavras. gente de qualquer jeito, às vezes, a gente tem que ficar metendo a mão até no texto. Graduação, então, nem se fala, né, Johnny? Bem Ai, nossa, complicado. dificílimo. Então tá, vou pedindo aqui para ele entrar. Ele já leu. Entrou, Diego, tá ok aí? Ok. Bom, antes de dar o resultado, Diego, só comentar aqui que o professor Johnny acabou que não colocou a câmera dele, porque algum problema aqui, talvez do Teams, né, que não aceitou a Uhum. câmera como membro externo, só para deixar Certo. registrado aqui. Tá, então, Diego, a gente decidiu aqui pela sua aprovação, tá, do trabalho. Obrigado. E então ficou um trabalho bom, né? Ficou um trabalho digno de um mestrado do Profmat, né? No qual você conseguiu unir as duas coisas, o entendimento matemático com o viés do ensino que precisa ser melhorado aí nos ajustes. A gente decidiu pela aprovação e com uma revisão de forma, tá? Tá certo. Então ficou condicionado a você arrumar algumas coisas importantes, né, que faltam ser arrumadas. Rogério, E não é aí, com revisão de forma não, Rogério. Revisão de forma não. Revisão de É, forma é mais exigente. aprovação com. É revisão de forma mesmo? Ah, é. É sim, desculpa. É o aqui, ó, segundo. É. aprovação, revisão de forma, né? Não deixa de ser exigente também, né? Porque realmente, assim, tem que melhorar os objetivos, né? Ah, E melhorar a questão do plano de ensino, que ficou, assim, fora um pouco da realidade, né? De você mostrar 5 casos numa aula só, realmente tem que melhorar. Além dos outros aspectos. Então, Diego, quero dar os parabéns, tá? Foi bacana te orientar, eu aprendi bastante também com os professores da banca, e é isso. Se alguém quiser despedir aqui, a gente já está despedindo, né? Depois, Diego, eu vou parabéns. conversar com você pessoalmente. Parabéns aos Pode, dois. pode falar. Ah, obrigado. Parabéns, Diego. Parabéns, Rogério, também pela condução do trabalho. Muito bom aí o trabalho de vocês. Tá certo, obrigado. Eu agradeço aí
a banca, né, composta por todos os professores. Eu agradeço ao professor Rogério especial aí pela orientação, pela paciência, tá? E eu agradeço pelos comentários, né, que vão me fazer crescer, né, profissionalmente, e pode ter certeza que eu vou tentar atender ali a tudo que foi falado e que eu anotei, certo? Da melhor maneira possível. Muito obrigado mesmo. E é tudo. Então tá, vou parar a gravação.